Olá, vamos começar a gravar aqui o nosso estudo do livro Aromaterapia e as Emoções, de Shirley Price, que nós estamos fazendo. É uma leitura, tá? Não é um estudo comentado, é uma leitura, e nós estamos no capítulo 2, tá? Aromaterapia e as Emoções, de Shirley Price. Shirley Price é uma grande aromaterapeuta, né? Com uma história na aromaterapia muito significante, e nós vamos estudar esse livro dela que baseou muito, né, o estudo da psicoaromaterapia. Então, a aromaterapia e as emoções, o segundo capítulo, o que influencia as nossas emoções. Tá? Ela começa assim: já não resta a menor dúvida quanto ao fato de que as situações e experiências que circulam ao nosso redor podem influenciar as emoções que sentimos e expressamos. Mas a recíproca também é verdadeira, pois as emoções que expressamos e sentimos habitualmente são capazes de influenciar as situações e experiências que ocorrem em nossas vidas. Vamos então examinar primeiro aquilo que pode influenciar nas nossas emoções. As experiências que afetam as emoções. As emoções que sentimos ou expressamos podem ser influenciadas por diversas situações e até mesmo pelo clima. Um dia de sol eleva automaticamente o nosso espírito, tornando-nos muito mais felizes, ao passo que um dia chuvoso quase sempre nos remete a sentimentos depressivos. Tanto o nosso estilo de vida como a nossa personalidade, intimamente ligada ao comportamento, também podem exercer uma enorme influência sobre as emoções que são costumeiramente vivenciadas por nós. E mais importante ainda é que a mente, ou seja, o modo de pensar, a saúde, as experiências passadas, o toque, os aromas, enfim, tudo isso desempenha um papel diariamente fundamental em qualquer decisão a respeito das emoções que serão ativadas. Por vezes, tais influências encontram-se separadas, mas na maioria das vezes aparecem interligadas. Mesmo porque quando há mais de uma emoção envolvida, resulta a vivência de uma quantidade maior de emoções. Vamos logo olhar mais detalhadamente essas influências. Então, a gente tem as influências do nosso estilo de vida. O modo pelo qual vivemos, ou seja, aquilo que é normalmente chamado de estilo de vida, representa um papel bastante importante no nosso desenvolvimento pessoal, seja mental, incluindo aí as emoções, ou corporal. Tudo o que se segue faz parte do nosso estilo de vida. Então, a gente tem alguns pontuamentos aqui, algumas pontuações. Primeiro, o modo de pensarmos e agirmos. Segunda, a quantidade de exercícios que fazemos, quer sejam atividades desportivas ou, no sentido mais individual, caminhadas e ginásticas diárias. Terceiro, as horas de sono que nos reservamos, a necessidade de sono varia de pessoa para pessoa, por isso cada um de nós está ciente do quanto é necessário para um despertar refrescante, de maneira a tornar-se capaz de abraçar o dia sem se sentir cansado. Quarto, as escolhas recreativas, a música que ouvimos, os livros que lemos, o tempo que reservamos para a televisão e os passatempos que cultivamos, das artes marciais ao tricô, por exemplo. O tipo de alimento que comemos, quando a nutrição das pessoas deixa a desejar, o seu bem-estar emocional é obviamente afetado de maneira adversa. Quem disse isso foi o Wallace. As doenças crônicas, como a artrite e a bronquite, são exacerbadas pela alimentação incorreta, mas podem ser atenuadas com uma dieta adequada. O tipo de trabalho que temos, se não gostarmos deles ou se não estivermos felizes no seu exercício, a nossa atitude perante a vida será inteiramente diferente daquela assumida por quem ama o trabalho que faz. A responsabilidade de conduzir a família, quer tenhamos filhos ou não, pouco importa se nos dedicamos a uma disciplina necessária para isso ou se não nos incomodamos com o comportamento dos demais membros da família. Então, esses foram pontos que definem o estilo de vida. Todos esses aspectos da vida afetam o nosso modo de pensar e nossas emoções, por isso nenhum terapeuta, independentemente de qual seja a sua formação acadêmica, irá propor um tratamento sem antes investigar tudo o que for possível a despeito do paciente. Pois ninguém recupera a saúde perfeita, seja no plano físico ou mental, sem modificar alguns hábitos do seu estilo de vida. Infelizmente, nem sempre é muito fácil ou possível mudar integralmente o estilo de vida. No entanto, será sempre possível transformar
pelo menos alguns dos seus aspectos. Outro ponto são as experiências passadas, né, a história que carregamos. Então, se a criança convive com a crítica exagerada, ela aprende a condenar. Se a criança convive com a hostilidade, ela aprende a brigar. Se a criança convive com o ridículo, ela aprende a ser tímida. Se a criança convive com a vergonha, ela aprende a ser culpada. Se a criança convive com a tolerância, ela aprende a ser paciente. Se a criança convive com o encorajamento, ela aprende a confiar. Se a criança convive com o elogio, ela aprende a apreciar. Se a criança convive com a segurança, ela aprende a ter fé. Se a criança convive com a aprovação, ela aprende a gostar de si mesma. Se a criança convive com a aceitação e a amizade, ela aprende a encontrar amor no mundo. Esse texto é anônimo, mas foi citado por Bennett, tá? A Shirley Price diz: estou quase certa de que nenhuma criança convive com todos os conteúdos dos adjetivos citados acima, sejam eles positivos ou negativos, embora não haja qualquer dúvida quanto ao fato de que todos nós vivemos alguns deles, a despeito de serem vantajosos ou inconvenientes, de que todos eles acabam moldando nossas vidas e determinando a forma pela qual olhamos e tratamos os outros. Mas o fato é que tais influências emocionais, psicológicas e espirituais tanto se revelam no corpo, por exemplo, a saúde boa ou deficiente, como através dele, que é o comportamento, a atitude e etc. Não há quem não goste de relembrar suas experiências prazerosas, pois nos fazem sentir a felicidade de reviver as emoções pelas quais passamos nos tempos de outrora, que, no caso, serão sempre de amor, de alegria, tranquilidade, paz, etc. Por outro lado, a lembrança das experiências desagradáveis nunca é emocionalmente compensadora pelo simples fato de que despertam emoções como o ódio, a raiva e a inveja. Vejamos um exemplo. A criança que teve experiências com pais cruéis e negligentes, ao se tornar um adulto, acaba desenvolvendo atitudes e emoções perante a vida inteiramente distintas daquelas que são vivenciadas por quem teve na infância uma casa impregnada de amor irradiante. E o mesmo ocorre com aqueles que optam por uma carreira odiada e que foi sugerida ou forçada pelos pais. Em ambos os casos, a culpa será sempre atribuída às emoções destrutivas que venham eventualmente a surgir como resultado. Também é provável que as crianças venham a rejeitar a abordagem dos pais, adotando para com as outras crianças uma técnica completamente diferente de tudo aquilo que lhes foi imposto. Em qualquer desses casos, o passado acaba afetando a forma de pensar das pessoas e, por consequência, as suas emoções nas diferentes circunstâncias. A gente vai ler agora o estudo de caso. Ela diz: na minha época de colégio, a nossa casa recebia regularmente uma visita quase sempre inesperada. Tratava-se de uma amiga minha, que muitas vezes não recebia atenção dos pais por causa da idolatria que eles dedicavam ao filho homem. Ela vivia, então, sofrendo críticas na sua casa, até mesmo quando conseguiu o título de enfermeira depois de várias tentativas. O seu irmão formou-se em medicina. Por isso, essa menina adorava visitar os meus pais, que nunca deixaram de demonstrar afeição por ela, o que, aliás, não era nem um pouco fácil para eles, já que a rejeição a Daphne terminou por influir no seu comportamento e, assim, ela passou a fazer tudo o que estivesse a seu alcance para ganhar a atenção. Numa certa noite de Natal, por exemplo, já era bem tarde quando ela bateu a nossa porta. No entanto, quando abri para ver quem era, já não havia ninguém ali. Debrucei-me então na sacada da janela para espiar melhor e, de repente, alguém pulou na minha frente, assustando-me com um grito pavoroso. No instante que percebi que era Daphne, a minha vontade foi literalmente a de esmagá-la. Depois que me recuperei do susto, ela me disse que não queria voltar para sua casa porque já era muito tarde. E a sua mãe talvez ficasse furiosa, né? Diante disso, nem preciso dizer onde é que ela passou a noite, não é? Embora sentíssemos muita pena dela, todos nós temíamos as suas visitas impulsivas e emocionais, mas nem por isso deixávamos de demonstrar o quanto estávamos felizes em vê-la. Até que Daphne parou de nos visitar por um período de 1 ano. Ficamos sabendo que havia seguido a sugestão de seus pais para ter o seu próprio espaço, entre aspas, pois ela já estava, entre aspas novamente, bem grandinha, e podia tomar conta de si mesma.
Mas depois desse tempo, sem aparecer, um belo dia ela foi nos visitar. E nessa última visita percebemos que Daphne havia sofrido transformações substanciais, apesar de esse seu aparecimento não ter sido nenhum aviso, não ter tido nenhum aviso prévio, nem por isso ela deixou nem por isso ela deixou de ser, digamos, completamente normal, tá? No entanto, ela nos pediu 1000 desculpas por todos aqueles anos de visitas malucas e inesperadas, além de também nos ter contado que, pelo fato de estar morando sozinha, muita coisa havia mudado. Por isso mesmo, uma de suas colegas enfermeiras, cujo pai era psicólogo, que vivia discutindo com ela por causa de seu comportamento, tornara-se uma de suas melhores amigas. 4 anos depois, Daphne casou-se com um enfermeiro que trabalhava num hospital, em que ela também trabalhava, né? Segundo o Dr. Perry, da Balliol College of Medicine em Houston, né, a experiência é o arquiteto-chefe do cérebro. E certamente isso também é verdadeiro para o mundo das emoções. A psicóloga, aí tem uma citação de Nash, tá? A psicóloga Geraldine Downson vem monitorando, junto com seus colegas da Universidade de Washington, os padrões das ondas cerebrais de algumas crianças nascidas de mães diagnosticadas como portadoras de depressão. Quando bebês, essas crianças demonstraram uma atividade reduzida na área do cérebro, que funciona como o centro de alegria e de outras emoções relacionadas com o carinho e o amor. Geraldine descobriu ainda que as mães distantes, irritáveis ou impacientes acabam tendo bebês com cérebros tristes, ao passo que as mães deprimidas, que a despeito disso procuram superar a melancolia com a dedicação aos seus bebês através de muita atenção e jogos prazerosos, possuem filhos que desenvolvem uma atividade cerebral bem mais significante. E quem disse isso é Nash. Então, com esse caso, né, do estilo de vida, tem aqui o título Superando Tudo, né? Como atitude mais importante, deve-se tomar consciência de que as experiências do passado não podem ser mudadas. O que passou, passou. Até porque quando se continua remoendo tudo o que ocorreu antes da suposição de que o passado é o único responsável por aquilo que se passa no presente, acaba se gerando apenas sofrimentos e ressentimentos sem que nunca seja oferecida qualquer espécie de solução. Por isso, a atitude mais sensata será sempre a de deixar o passado de lado, para começar tudo de novo. Pois todas as coisas em que pensamos no aqui e agora terminam sendo projetadas em nosso futuro. Além do mais, é bem provável que os pais das crianças citadas também tenham tido uma vida bastante difícil, já que possivelmente não tiveram oportunidade de conhecer nada diferente daquilo que vivenciaram. De modo semelhante, talvez aqueles pais que obrigaram os seus filhos a trabalharem muito cedo estejam pensando que estão fazendo o melhor para eles. Quem sabe, não é? Mas, seja como for, quando cultivamos por um longo tempo o ressentimento e o criticismo exagerado, impedimos-nos de visualizar um futuro feliz. E, com isso, não realizamos as transformações necessárias para que possamos desfrutar uma vida saudável e agradável. Pois o fato é que tais pensamentos e emoções improdutivas podem afetar o nosso sistema imunológico, resultando daí alguma doença. Eis porque concordo plenamente com Luz Rey, quando ela afirma: punirmos-nos no presente por uma dor que alguém nos causou no passado é sempre uma grande tolice de nossa parte. Portanto, nunca devemos esquecer que hoje é o primeiro dia de toda a nossa vida. Um outro aspecto que influencia as emoções é a saúde. Como a saúde interfere nas emoções? A realização do sucesso de esperanças que toda e qualquer pessoa tem em relação à vida depende em grande parte da sua saúde. Assim, quando alguém está estressado ou deprimido, a sua saúde é afetada negativamente, refletindo na sua psique com o surgimento das emoções improdutivas, que são aquelas destrutivas que lemos no capítulo 1. Tais como o desespero, a desesperança, a inveja, a frustração e, muito provavelmente, a irritabilidade. E as mudanças constantes de humor. A história que virá a seguir vai ilustrar muito bem a influência que a sua saúde abalada pode ter sobre as emoções. Então, o estudo de caso é o seguinte. Aqueles que leram o meu livro, The Aromatherapy Workbook, que é os exercícios de aromaterapia, já sabem que minha mãe sofreu durante 44 anos, né? Ou seja, até a sua morte aos 74 anos de idade, com uma dolorosa forma de artrite. Ela quase nunca se via livre da dor, até mesmo quando tomava analgésicos.
Não conseguia andar e raramente dormia, a despeito de todos os remédios que tomava para isso. Enfim, a sua vida resumiu-se a um grande sofrimento. Afora isso, ela perdeu meu pai aos 62 anos de idade e pelo fato de, naquela época, encontrar-se no hospital com os quadris inteiramente danificados, ficou bastante deprimida e, ao mesmo tempo, furiosa porque ainda estava viva, enquanto uma outra senhora que ostentava uma saúde perfeita e ainda tinha o marido ao seu lado havia falecido. O que quero dizer é que a proporção de emoções destrutivas que minha mãe apresentava superava largamente as suas emoções produtivas ou positivas e, por isso, quase só vivenciava aqueles sentimentos negativos citados há pouco. É a saúde, né? Quando uma pessoa é sempre importunada pela dor, ou mesmo quando não pode andar ou sofre alguma outra condição negativa de saúde, as suas emoções destrutivas acabam sendo, ao longo da vida, muito mais evidentes do que as produtivas. E com isso predominam o ciúme e a inveja. Fulano não sofre como eu. Ou a raiva. O que fiz para merecer isso? Ou mesmo a frustração. Eu costumava fazer isso com tanta facilidade. Também tenho um medo. O que será que vai acontecer comigo? E a depressão. Enfim, é sempre muito difícil para qualquer um nutrir esperanças quando a sua saúde parece piorar progressivamente. Tá? Como as emoções interferem na saúde? O outro lado da moeda aparece quando as emoções conseguem influenciar a saúde, seja para o bem ou para o mal, pois as emoções positivas ou produtivas preservam um corpo saudável, ao passo que as destrutivas ou negativas acabam causando efetivamente vários danos nas células, ocasionando assim as doenças. Embora isso seja feito de forma tanto consciente como inconsciente, a maioria das pessoas recai na segunda forma, uma vez que vivenciam regularmente as emoções destrutivas, que nem sempre são negativas, e assim interferem de modo inconsciente na própria saúde. Esse tipo de indivíduo nunca se permite ser ajudado quando nele não há o reconhecimento ou mesmo a percepção de que está vivenciando habitualmente emoções como ciúme, a culpa, o ressentimento, a desaprovação, e etc. Tá? Tem uma citação de Bennett aqui que diz o seguinte: a medicina reconheceu há muito tempo as consequências fisiológicas dos estados emocionais sobre a saúde, e isso tanto para o melhor como para o pior. Algumas condições, como a colite e a hipertensão, são conhecidas como manifestações de estados emocionais negativos. E a Shirley Price continua: embora todas as doenças possam ser curadas, o mesmo não ocorre com todos os pacientes. O escritor Harold Nicolson escreveu uma vez que um dos pequenos prazeres da vida é ficar ligeiramente doente. Existem, no entanto, algumas pessoas cujo maior prazer é ficar doente, pois realmente adoram estar assim. E, em geral, a doença delas não é tão séria, de maneira que poderiam ter um alívio fácil e rápido com uma mudança de pensamento ou com a utilização dos óleos essenciais. Mas, na verdade, essas pessoas nunca pretendem ficar completamente curadas, porque a doença é um meio pelo qual elas chamam a atenção para si, sobretudo daqueles que eles são próximos. Mais um estudo de caso. Conheci uma faxineira que era casada com um homem que sofria de asma crônica. Toda vez que ela saía com as amigas, ele tinha um ataque. E se convidasse alguém para visitá-los, ele também tinha um ataque. Um dia ela me perguntou se os óleos essenciais poderiam ajudá-los, e acabei lhe sugerindo os mesmos óleos que havia prescrito para Len, o meu marido. Assim como indiquei o mesmo modo de uso. Mas aí ela me disse que o seu marido não acreditava nas terapias alternativas. Essas coisas não funcionam, né? Entre aspas. Por isso, tive que sugerir uma outra forma de uso, de maneira que ele não percebesse que os óleos lhe seriam aplicados. Ela passou, então, a fazer uso dos óleos essenciais por meio de um vaporizador, dizendo ao marido que aquilo era para perfumar os cômodos da casa. Acontece que ele começou a gostar daqueles aromas e de tal maneira em que poucas semanas a senhora N pôde constatar que o seu marido já estava respirando com muito menos dificuldade. Ela comentou, no entanto, o erro de fazer um comentário a respeito dessa melhora, o bastante para que no dia seguinte ele não quisesse mais que a casa fosse perfumada, pois isso lhe estava fazendo muito mal. Depois, em conversas com essa mulher, acabei descobrindo que ele nunca tivera um ataque quando ela saía para fazer compras ou quando ia trabalhar, pois as crises só aconteciam quando ela fazia algo pessoal ou agradável, ou quando saía de casa para se divertir. Ou seja, ele provocava
conscientemente uma crise para chamar a atenção da esposa e com isso demonstrava o seu velho medo de melhorar e ter que trabalhar, sem mencionar o fato de que passaria a ter que dividir as responsabilidades da casa, em vez de ser servido por uma escrava. Se as pessoas como esse homem quisessem realmente melhorar, até porque vivem dizendo que de fato querem, certamente alcançariam esse objetivo, né? Desde que se libertassem das emoções que governam o seu comportamento. Contudo, o medo de melhorar e de, com isso, perder o domínio sobre os outros predomina na maioria das vezes. Portanto, antes que seja dado início à verdadeira cura, é preciso que haja o reconhecimento desse medo e, mais ainda, o seu tratamento. Personalidade e comportamento. O modo pelo qual a personalidade e o comportamento interferem nas emoções. Nossos pensamentos exercem influências que se revelam em cada um dos aspectos de nossas vidas. Por isso mesmo, quando acreditamos ou fazemos uso da violência e de emoções, tais como a culpa, o medo e outras afins, a nossa personalidade envolve-se com o modo pelo qual pensamos. Nos relacionamentos mantidos com as outras pessoas, no êxito profissional, na prosperidade, na segurança pessoal, nas relações sexuais, enfim. Mas a nossa atitude em relação a todas essas coisas é enormemente influenciada pelos anos vivenciados em nossa infância. Razão pela qual a personalidade e o comportamento não podem ser inteiramente separados das experiências passadas. Obviamente, não se devem colocar as pessoas dentro de caixas específicas para entender suas personalidades, pois esse é um outro campo bastante complexo e individual, até porque os diversos tipos de personalidade reagem de maneiras distintas em circunstâncias semelhantes. Por exemplo, o tipo extrovertido não sente qualquer embaraço ou medo quando é chamado a um palco de um teatro para participar de um ato. Por outro lado, o introvertido ficará certamente embaraçado ou amedrontado se for abordado desta forma. Um estudo de caso. Recentemente, eu e Len estávamos almoçando no jardim de nossa casa na França quando, em dado momento, um carro passou devagar até que, de repente, parou à nossa frente. Como não conhecíamos as pessoas que estavam nele, pensamos que talvez estivessem querendo perguntar alguma coisa. No entanto, mantiveram-se no carro, olhando por um bom tempo para a nossa casa, tanto quanto para nós dois, dando demonstrações de que só queriam bisbilhotar, o que me fez então dizer para Len: jamais faríamos isso, não é? Acontece, porém, que a maioria das pessoas são iguais a mim e a Len, pois, embora quase todo mundo seja capaz de contemplar uma casa ou um jardim ao passar por uma rua, poucos diminuiriam a marcha do carro, assim como não parariam, caso houvesse alguém na casa ou no seu jardim. Conclusão: quando os proprietários de algum lugar estão presentes, não se deve parar para ficar bisbilhotando. Mas, enfim, isso demonstra que existe uma grande diferença de personalidade entre nós e os passageiros daquele carro. Outro estudo de caso que ela cita. Antes de sua artrite piorar, minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Meu pai chegava mesmo a chamá-la de seu anjo. Além disso, estava sempre procurando por novas terapias e ideias que pudessem levá-la a recuperar o seu estado de saúde original, pois ele queria de volta o seu anjo inteiro. Hoje, tenho certeza de que o sofrimento dela foi o causador de algumas de suas emoções destrutivas e de tantas coisas surpreendentemente ridículas para nós, né, que ela fazia. Minha mãe foi excessivamente orgulhosa de sua casa e, por essa razão, a mantinha impecável, limpando-a todos os dias, mas sempre com muito bom humor. Já meu pai adorava ter gente ao seu redor e, por essa razão, as nossas refeições eram sempre seguidas por divertidas audições de piano, pois ele era um excelente pianista. Mas o fato é que tudo foi mudando drasticamente à medida que a artrite tomava conta da vida da minha mãe. Eu e minha mãe, na época ainda eu e minha irmã, no caso, tá? Desculpa, na época ainda adolescentes, tínhamos que fazer todo o trabalho diário da casa, até mesmo lavar e passar, e ao mesmo tempo nos dedicávamos às tarefas da escola e mais tarde da universidade. Uma vez contrataram uma faxineira que acabou permanecendo lá em casa por pouco tempo. Ainda me lembro de que quando chegávamos na faculdade, a nossa mãe nos pedia para dar uma checada, entre aspas, no banheiro, nas escadas e em outros lugares, simplesmente para comprovar que o trabalho não estava sendo feito da forma como ela queria.
E com isso, nós éramos obrigadas a concordar que as torneiras não tinham sido polidas, ou que os cantinhos das escadas estavam cheios de pó, e por aí afora. Enfim, ao assumir as características perfeccionistas, a personalidade de minha mãe foi sendo influenciada pelas suas emoções. E o pior é que, se tudo estivesse bem feito, ela era tomada pela irritabilidade e pela impaciência. O chão da saleta de entrada da casa era uma grande obsessão de minha mãe, até porque a sala era muito bonita, ampla e quadrada. Além disso, era coberta por um linóleo que ostentava um enorme tapete persa no centro. Sempre que políamos o chão, tínhamos que pôr algumas folhas de papel marrom sobre a parte do linóleo, que eram costumeiramente pisadas, pois só assim o mantínhamos limpo e nos salvávamos de ter que repetir a mesma tarefa algumas vezes no mês. Quando chegava uma visita, nós duas corríamos para retirar tais papéis, mas de nada adiantou, porque a paranoia de minha mãe chegou a tal ponto que ela passou a colocar jornais sobre os papéis marrons para proteger o piso da sujeira. Mas o pior é que raramente desfrutávamos do maravilhoso brilho que havíamos dado ao assoalho, à custa de muita cera de joelhos. Só fui aprender como certos tipos de personalidade de emoção podem ocasionar doença depois que li um livro intitulado You Can Heal Your Life, né? Você pode curar a sua vida, de Rei. Fiquei surpresa ao ler que as pessoas que sofrem de artrite ficam obcecadamente perfeccionistas e que precisam mesmo ser sempre perfeitas. Uma outra coisa da qual já tomei consciência é de que a artrite também pode se desenvolver a partir de um padrão contínuo de autocrítica. Por isso, venho trabalhando bastante comigo mesma nesse sentido. Assim, acabei percebendo meu perfeccionismo exagerado em relação a pequenas coisas, como panos de prato impecavelmente dependurados, ou linhas divididas com extrema exatidão para o encaixe perfeito dos cantos, afora alguns outros detalhes. E tudo isso era sempre feito, mesmo que me custasse muito cansaço. Decidi, então, mudar meus hábitos, sobretudo porque me vi obrigada a curar uma artrite, né? Isso vai estar mais no capítulo 4. Que passou a dar os seus sinais em mim na mesma idade em que se manifestou na minha mãe, pois nem preciso dizer que não desejava trazer de volta todo aquele sofrimento que já havia assistido. Contudo, aqui ainda busco a perfeição, só que agora de uma maneira bem diferente. Isso é, bem mais produtiva e com uma atitude mental modificada. A personalidade de minha mãe interferiu de tal forma nas suas emoções que ela passou a nutrir um medo constante de perder seus apetrechos de cozinha, e por isso mantinha uma duplicata para cada um dos seus itens. Mais tarde, numa época em que ela já tomava 22 pílulas por dia, foi tomada por um pavor imenso de que os remédios não durassem até o momento em que tivesse uma outra consulta médica. E o seu estresse era tanto que a cada intervalo entre as consultas procurava aumentar o estoque de pílulas, independentemente do quanto já tinha em seu poder. Quando mamãe faleceu, fomos limpar a casa e acabamos encontrando comprimidos na sua bolsa, na cozinha, no banheiro e no seu quarto. Na verdade, coletamos ao todo 2 sacos cheios de caixas de remédio. Além de trazer esgotamento às emoções, o padecimento físico faz com que a personalidade se volte com muita facilidade para dentro de si mesma, influenciando assim a sua capacidade de sentir. E esse processo termina por formar um vicioso, porque as emoções também podem interferir na personalidade quando são vivenciadas por um longo período. Agora nós vamos falar sobre toque. O toque institui um comportamento básico e necessário para todos os seres humanos. Além de representar um papel significativo na manutenção da saúde e na tranquilização das emoções turbulentas, de acordo com Montag, um especialista em toque, aquele que está de alguma forma insatisfeito e que, por isso, necessita do toque, termina por adotar um comportamento desequilibrado em resposta à sua insatisfação. Em determinado hospital, chegou-se à conclusão de que os adolescentes com distúrbios de comportamento possuíam um gosto significativo pelo gesto de tocar e de ser tocado. Como resultado de um tratamento que levava em conta esse aspecto, foi observada uma redução dos impulsos violentos que esses jovens apresentavam.
Os centros e escolas que introduziam o uso dos óleos essenciais e do toque naqueles que representavam dificuldades de aprendizado constataram a diminuição da dispersão e da agitação nas pessoas, já que elas passaram a dormir melhor, predispondo-se até a receber espontaneamente as massagens dos terapeutas. São nossos pensamentos que dão início ao toque, portanto, seu aparecimento, aliás, é um indicativo de nossa atividade mental. Mas o toque também é capaz de transmitir aquelas emoções que nos são difíceis de expressar em palavras. Assim, quando seguramos a mão de uma pessoa, ou quando simplesmente a abraçamos no momento em que está sofrendo, expressamos melhor nossas emoções do que com as palavras. O toque pode ser também usado para demonstrar o quanto amamos alguém. Vamos voltar aqui. Dentro do toque, a gente tem os aromas. Alguns estudos já demonstraram que os aromas são capazes de influenciar o nosso comportamento. Sobretudo porque estamos sempre rodeados pelos aromas em nossa vida diária, embora, infelizmente, muitos deles sejam céticos. Praticamente cada produto que compramos contém, de alguma maneira, um aroma, desde os cosméticos e os produtos que usamos nos cabelos até os líquidos para limpeza e os aromatizantes de ambiente. Dentre os odores naturais presentes em nosso redor, existem alguns agradáveis, como os florais, e outros nem tanto, como o suor. Qualquer um desses aromas ou odores é capaz de interferir em nossas emoções e muitas vezes intensamente em certas ocasiões. Tal influência vem de aromas que foram vivenciados por nós e que nos afetam de diversas maneiras, dependendo das lembranças que vêm à tona, mas eles também podem alternar os nossos sentimentos. Assim, numa descrição dos efeitos dos aromas sobre as emoções, expostas no artigo de jornal que fazia comentários a respeito da aromaterapia, os seus autores chegaram às seguintes conclusões, depois de 9 anos de experiência. Primeiro, a fragrância é capaz de induzir a mudança de humor e, embora isso possa parecer sem importância, traz realmente um enorme benefício para o nosso bem-estar. E também, a fragrância pode reduzir o estresse de uma pessoa que já esteja completamente esgotada, muito embora esse mesmo efeito seja mínimo em alguém que não apresente qualquer tipo de estresse. Os pesquisadores de um instituto politécnico americano realizaram algumas experiências para ver como as fragrâncias poderiam alterar a forma de pensar e o comportamento dos indivíduos. E descobriram que eles perseguiam objetivos mais altos, desde que estivessem em aposentos aromatizados, e com isso ficavam mais dispostos a negociar amigavelmente, resolvendo as suas diferenças com muito mais êxito do que aqueles que ficavam em cômodos nos quais não havia qualquer fragrância. Os aromas que são relembrados, sejam eles trazidos à mente, de maneira consciente ou inconsciente, produzem efeitos tanto positivos quanto negativos. Por isso, as emoções de que um aroma desperta pode ser distinta em diferentes pessoas, conforme as experiências passadas de cada uma. Por exemplo, um homem poderá fazer associações prazerosas com o odor de um batom, caso tenha vivenciado previamente numa noite romântica com uma linda mulher. No entanto, a emoção que vier à tona poderá ser desagradável, caso a experiência com esse batom tenha sido com um copo sujo num restaurante, né? A história que será narrada a seguir mostra uma experiência infeliz do passado que foi trazida inconscientemente à tona por um aroma e depois conscientizada através de uma conversa com a enfermeira habilidosa. Como é sabido, os hospitais exalam um odor bastante peculiar. Quando, então, um dos nossos amigos levou a sua esposa ao hospital para ter o primeiro filho, foi acometido por um estranho sentimento, uma mescla de pânico e náusea. Mas preferiu não dar importância a essa sensação, pois queria concentrar-se no parto de sua esposa. Entretanto, quando retornou ao hospital no dia seguinte, a sua esposa havia tido alguns problemas no parto e o mesmo acontecera com a sua filhinha recém-nascida. Ele passou pela mesma experiência, bem como nas visitas posteriores. Ao mencionar o fato para uma das enfermeiras, esta lhe perguntou se já havia estado algum dia no hospital em outra situação. E como a resposta do nosso amigo disse apenas que eu me lembre, não. Então, eu vou só relembrar aqui, ele sentia pânico e náusea, né?
No entanto, naquele mesmo dia, a mãe dele foi fazer uma visita à nora e à neta, e foi ela quem lhe disse que, com 2 anos, ele havia acompanhado o pai até o hospital para visitar o seu irmãozinho que nascera. Como a referida enfermeira estava fazendo um curso de terapias alternativas, mostrou-se bastante interessada e fez mais algumas perguntas para a mãe do nosso amigo. E pelo que ela lhe contou, quando ele foi levado ao hospital por seu pai, naquela época, havia sido a primeira vez que se separara de sua mãe. Assim, o cheiro daquele ambiente, experimentado por ele nas visitas que fizera à mãe, por 2 dias consecutivos, por alguma razão acabou ficando gravado no seu subconsciente. Que interessante. Agora, a mente. No curso de a mente, né, o nosso poder de pensar. No curso de dinâmica da mente que eu frequentei há 26 anos, a primeira coisa que aprendi foi a seguinte: nós não somos um corpo em uma mente, mas uma mente que possui um corpo. Não é de admirar, então, que a força mental esteja em cada célula do nosso corpo, além de ser o aspecto mais importante do nosso ser. E quanto mais a investigarmos, mais a encontramos em todas as dimensões e recantos da vida, razão pela qual todo ser humano é um produto dos seus próprios pensamentos. A influência exercida pelos nossos pensamentos, que é pela mente, sobre as nossas emoções, encontra-se aparentemente situada em toda e qualquer circunstância, quer estejamos conscientes disso ou não. Em contrapartida, os nossos pensamentos, que é a mente, também são influenciados pela continuidade das diversas circunstâncias que ocorrem em nossa vida cotidiana. Vejam alguns exemplos. Primeiro, as formas pelas quais pensamos e nos comportamos pode afetar nosso estilo de vida. As formas pelas quais pensamos e nos comportamos dependem de nossa personalidade e vice-versa. Ambas afetam as nossas emoções. Depois, a nossa saúde depende frequentemente do estilo de vida que temos, mas a recíproca também é verdadeira, pois certas condições de nossa saúde são capazes de nos colocar numa cadeira de rodas ou em um hospital. Entretanto, as duas variáveis podem ser afetadas pelo modo como pensamos, que por sua vez interferem em nossas emoções. Também, as experiências que vivemos no passado são capazes de influenciar o nosso modo de pensar, a nossa saúde, o nosso estilo de vida e por aí afora. Entretanto, embora a saúde e o estilo de vida não sejam capazes de transformar as experiências passadas, a nossa forma de pensar consegue modificar a percepção que temos dessas mesmas experiências. Todas essas coisas afetam, então, a nossa forma de sentir e, portanto, as nossas emoções também. Da mesma forma que os aromas podem estar ligados às experiências passadas, quer tenham sido essas agradáveis ou não, elas também são capazes de influenciar os efeitos indesejáveis das vivências desagradáveis do passado, quer tenham sido psicológicas ou físicas. As duas variáveis possuem uma conexão com a forma pela qual pensamos e, por isso, afetam subsequentemente as nossas emoções. Até onde é compreendido o corpo físico, sabe-se que somos geralmente o resultado daquilo que comemos, né? Tem uma citação aqui. Se o seu corpo for nutrido com um tipo de correto de alimento, a sua saúde será intensificada, tanto quanto a sua vitalidade. E com isso você terá garantido o seu bem-estar, além de ter reduzido o risco de doenças sérias. Uma vivência tão simples como essa constitui a base da naturopatia, pois estabelece uma parceria entre o poder de cura da natureza e a capacidade da autocura do próprio corpo. Aí a Shirley Price volta. Justamente porque comemos para viver, tudo aquilo que comemos é de suma importância, uma vez que o alimento nos dá energia e vitalidade. E pelo fato mesmo de ser essa pedra que serve de fundamento para o nosso ser, devemos sempre ingerir o melhor tipo de alimento, já que só assim conseguiremos ajudar o nosso corpo a funcionar com eficiência. Todos conhecem as consequências que ocorrem quando se come excessivamente, porque além de não ser necessária, a energia excedente transforma-se em gordura. Por isso, vamos logo tomar consciência de que certos alimentos podem nos tornar doentes, enquanto outros nos provocam indigestão ou danificam o nosso sistema digestivo. E, por consequência, todo o nosso corpo.
As pesquisas já confirmaram que uma dieta rica em vegetais frescos, frutas e grãos integrais é capaz de proteger o corpo de doença como a diverticulite, o câncer de colo, as hemorroidas, o cálculo biliar e os distúrbios cardíacos. Portanto, porque somos apenas nós mesmos que escolhemos aquilo que comemos, seremos também os únicos responsáveis por toda e qualquer resposta que nosso corpo venha a dar aos alimentos. Se ingerirmos, então, alimentos saudáveis, dizendo não para os ingredientes que podem nos fazer mal, estaremos aumentando a energia e a vitalidade do nosso corpo. De modo semelhante, também somos capazes de escolher os pensamentos que teremos. E por isso, será de nossa total responsabilidade o fato de possuirmos pensamentos desagradáveis, aliás, e positivos, ou, pelo contrário, pensamentos desagradáveis e negativos. Até porque tudo aquilo em que o ser humano pensa e acredita termina por se manifestar na sua vida. Portanto, da mesma forma que já se reconhece a evidência de que somos aquilo que comemos, hoje em dia já é também reconhecido o fato de que somos aquilo que pensamos. Em suma, somos realmente um produto que resulta daquilo que comemos e pensamos. Ela tem uma citação dela mesma, da Price, que diz assim: quem vive continuamente descontente, criticando assim e aos outros, ou nutrindo outras emoções negativas, será justamente aquele que atrairá doenças e desastres pessoais. Por outro lado, tudo o que há de melhor sempre acontece com aquele que é realmente feliz e satisfeito. Agora, a conclusão desse estudo. A observação de todos os aspectos capazes de interferir na mente, portanto, nas emoções, será sempre a melhor e mais importante atitude que se poderá ter na vida. O mesmo pode ser dito em relação às diferentes emoções que vão ocorrendo de acordo com o tempo. Temos, pois, a opção de prosseguirmos do jeito que somos, mesmo que não estejamos completamente felizes, e muita gente faz isso, ou de modificarmos conscientemente a nossa atitude através da mudança do nosso modo de pensar. Pois acredito mesmo que a nossa maneira de pensar exerce uma grande influência em nossas vidas, e por conseguinte, em nossas emoções, tá? Muito bom, esse foi o capítulo 2, muito gostoso a leitura dele, muito gostosa a leitura. Então, a gente se encontra na leitura do capítulo 3, tá? Que vai acontecer amanhã. O capítulo 3, aromas e óleos essenciais nas suas relações com as emoções. Agora a gente vai começar a incluir mais óleos essenciais. Gratidão, se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like para que o YouTube possa divulgar o nosso estudo, o nosso projeto, para quem busca sobre aromaterapia e também tem interesse no livro da Shirley Price, tá bom? Segue a gente nas nossas redes sociais, Amor de Manhinha Aromaterapia, e gratidão imensa pela parceria e companhia. Um grande beijo.